O conteúdo das aulas EAD tem sido apresentado como se fosse um conteúdo de aula presencial. As pessoas, em geral, quando vão trabalhar com o ensino à distância, querem pegar o modelo que trabalham no presencial, naquela relação síncrona, naquela sincronia, quando estão presentes no mesmo local, tanto o professor como o aluno, e querem trazer aquela experiência da mesma forma e colocar em um ambiente virtual. Bem, ora, trabalhar com o conteúdo à distância, ele não tem essa relação síncrona, essa sincronia, essa presença real no mesmo espaço, no mesmo tempo, no mesmo momento. Então, essa interação que ocorre no presencial, no ensino à distância, ele assume uma outra, né? Pois tanto o professor como aluno, tanto o tutor como também o aprendiz, eles estão em momentos diferentes. Eles apenas se encontram, apenas estão em uma sincronia quando eles marcam um encontro em uma sala virtual, né? Uma sala virtual que pode ser qualquer uma destas apresentadas pelas infinitas plataformas que existem nesse contexto, né? E aí então o que as pessoas querem fazer? Elas querem exatamente pegar a apostila do presencial, coloca para trabalhar. O exercício do presencial coloca para trabalhar. Enfim, né? Essa metodologia, essa forma de trabalhar no regime presencial, ela já vem sendo aplicada há centenas de anos, né? E as pessoas querem então fazer com que no ambiente virtual seja a mesma coisa. Bem, nada impede que você utilize o conteúdo de uma apostila, o conteúdo que é o mesmo exercício dado ali no presencial, no ambiente virtual, né? Porém, ele requer de um refinamento. Qual é o refinamento? O refinamento é exatamente ter a apresentação daquele material utilizando os recursos que existem hoje, N infinitos recursos e forma de apresentar esse material, não é puro e simplesmente colocar a apostila, colocar aquela página, né, em PDF ou qualquer outro formato para ficar à disposição do aluno em um ambiente ali virtual. Não, ele requer sim que haja uma explicação. Então, portanto, fazer um comentário sobre aquele material, né? Comentar, explicar aquele material através de pode ser um podcast, pode ser através de um PowerPoint narrado, um filme, uma filmagem ali feita utilizando, por exemplo, o próprio celular, né? Então você precisa comentar, explicar, dizer o que é aquele material, né? E com relação aos exercícios, a mesma coisa, né? Os exercícios no formato questionário, no formato perguntas abertas, né, ou perguntas fechadas, cujo texto de origem é o texto teórico, também requer um comentário, requer uma explicação, né, requer um feedback. Então, quando fizer esse tipo de trabalho, lembre-se que no ensino à distância é preciso ter um conjunto maior de explicação. Não é só colocar o material pura e simplesmente, né? Então, essa experiência de trabalhar com o ensino à distância, ele é muito interessante porque também as pessoas querem fazer do ensino à distância um ensino que tenha contato 24 horas por dia. Não, de maneira nenhuma, né? Não existe um contato 24 horas por dia, né? O material está disponível lá no banco de dados, né? Quer seja o material escrito, quer seja o material gravado com áudio, com vídeo, né? Ou vídeo e áudio, portanto, um audiovisual, né? Esse material, sim, ele está à disposição 24 horas por dia. Mas tanto aluno como professor, tanto tutor como aprendiz, não, né? Eles estarão em contato quando acessarem o ambiente virtual, né? Mas cada um no seu momento, cada um no horário que escolheu para trabalhar, para ler, para ouvir aquele material, né? Não é
realmente dizendo que no ensino à distância tem que estar à disposição 24 horas por dia. Não. Tanto o professor tem a sua vida para cuidar, como também aluno. Aluno também tem a vida dele para cuidar, né? O aluno não tem só essa disciplina para se preocupar. Você também não tem só essa sala de aula para se preocupar. Não tem só esse aluno para se preocupar. Tem tantas salas, tantas outras coisas também da sua vida pessoal para fazer. E o aluno também é a mesma coisa, tem a sua vida pessoal para fazer, né? É, essa questão, então, ela é muito importante, né? Não queira trabalhar no ensino à distância como você trabalha no presencial, né? Não queira ficar à disposição 24 horas no ensino à distância, porque também no presencial você não está 24 horas disponível, você só está naquele momento, né? Há, sem dúvida nenhuma, é, digamos, contato, informação, conversa, tanto quando se está no regime presencial, o contato também acontece quando se encontram, ou é sala de aula, ou marcou na sala dos professores, né? E no ensino à distância, você pode até ter ali um chat à disposição, né? Ter também um link de mensagens, eventualmente até deixar um outro contato telefônico para facilitar, digamos, uma resposta mais rápida, né? Mas tem que se lembrar que o ensino à distância ele não é o modelo do ensino presencial, né? Veja, por exemplo, quando nós estamos numa catástrofe, né, como o caso do Covid-19, em que as pessoas elas querem pegar o modelo presencial e colocar no modelo à distância, ou seja, né, o aluno tem 4 horas de aula, então vou fazer 4 horas de aula virtual, né? E amigo, ninguém levanta para tomar água, ninguém levanta para ir ao banheiro, né? Não se para fazer lanche, sabe? Não existe isso, meu amigo, né? Eu fico 4 horas na aula presencial, ficar 4 horas na aula virtual, né? Não faz sentido, né? As coisas têm que ser repensadas, né? Tem que se verificar também que esse contato de explicação ele exige energia, exige preparo, né? Exige horário específico, né? Como na sala de aula. O aluno vai para a sala de aula presencial, não está disposto a assistir o conteúdo, ele não assiste, né? Fica lá com o seu celular e simplesmente está de corpo presente, preocupado apenas com a chamada, né? Registrar a presença, isso é o fundamental, né? E aí eu pego o modelo presencial e trago para o modelo virtual. Então estou lá, o aluno tá, estou vendo o aluno ali. Nossa, estou lá vendo o aluno. Não, não faz sentido isso, né? Tem-se que marcar esse encontro presencial no virtual, né, com um tempo determinado, né? As pessoas não vão ficar 4 horas sentado lá assistindo uma exposição que muitas vezes a pessoa que está fazendo a aula não tem um domínio da tecnologia, então fica aquela conversa ali como se fosse uma conversa telefônica, né? E o conteúdo não desenvolve, né? O conteúdo não anda. O outro lado, que é o participante, o aluno, não sabe nem também o que perguntar, porque o conteúdo fica ali um pouco perdido naquela questão. Enfim, tem que se pensar que aula presencial tem um formato e a aula à distância tem outro formato, né? Então, pensando no que nós falamos aqui nesse nosso encontro, vamos lembrar que a aula presencial, ela tem material? Tem. Ela tem exercício? Tem. O professor escreve na lousa? Escreve, né? Aí vou para a aula virtual, né? Tem material? Tem na aula virtual? Tem, né? Tem o exercício? Tem. O professor pode escrever? Pode, né? Ele pode abrir aqui, compartilhar a tela e escrever, comentar, né? Voltar no tema, enfim, utilizar plataforma que permita essa dinâmica de troca, né? Mas no virtual, esse material que está lá colocado não é o material frio que está aqui no presencial, não, né?
Esse material que está aqui no presencial, ele vai para o virtual com outro formato, então ele vai com um comentário narrado, vai com comentário audiovisual, né? Vai com anotações, né? Para poder, então, explicar para o aluno aquele material, né? Não, ele não vai só chapado ali num PDF perdido, não, né? O exercício é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, se for um questionário textual, a mesma coisa, né? Se for um exercício prático, né, uma equação matemática, né, uma tabela em Excel, uma fórmula de matemática financeira, também, né, vai lá demonstrado. Então o professor lá demonstra, utiliza uma plataforma para fazer isso, né, comenta, e aí então posta aquele material. E no encontro presencial, pega-se aquele material, até o mesmo, pega-se aquele material, compartilha a tela e vai fazendo as discussões, né? Discussões detalhadas daquele conteúdo, né? Mas também é importante lembrar que não é aquele tempo lá que você tem de 6 horas, que é 6 horas na sala de aula, né? Ninguém se mexe, não, de forma nenhuma, né? Eu vou marcar lá 40 minutos, vou discutir essa temática 40 minutos, né? Fazer uma pausa ali de 10 minutos, então eu vou lá tomar uma água, fulano vai atender a porta, vai fazer o que tem que fazer, né? Depois volta, faça mais 30 minutos, né? Que é o ideal. E pronto, meu amigo, eu não vou puxar o contexto, porque quem é que vai ficar sentado, né, na frente do computador, na frente do celular, né? E ali prestando atenção numa aula de 6 horas. Não faz sentido, né? E uma outra questão importante é essa do tempo que nós falamos. Então, a aula presencial tem uma dinâmica que ela suporta 4 horas na dinâmica, mas tem intervalo, tem chamada, tem lá uma narrativa que nem pega o conteúdo ali que está sendo discutido, né? Tem depois algumas paralisações intercaladas, né? Porque tem-se que copiar o que está na lousa ou PowerPoint, enfim, né? Mas no virtual, não. Virtual não tem essa dinâmica, né? Ninguém vai ficar aqui no virtual esperando o professor escrever aqui na lousa e, espera que eu vou copiar. Não tem sentido isso, né? Então, o tempo presencial é né, um tempo total de aula, e o virtual, ele é um tempo muito menor, né? É 40 minutos ali, olha, é suportado ali 40 minutos com a dinâmica boa, com a plataforma boa, com o professor sabendo fazer compartilhamento de tela, né? Tendo ali bom áudio, boa dinâmica também de trabalho, né? O material já foi, como nós já explicamos aqui nessa sequência. E depois tem o reforço pós-aula, né? O reforço pós-aula tem lá exercícios para serem postados, arquivos para serem enviados, né? E depois uma nova dinâmica, uma nova aula para poder, então, comentar esse contexto, né? Então, portanto, meu amigo, não queira fazer da sua aula virtual o mesmo que se faz na aula presencial. São coisas diferentes, né? Aproveite para compartilhar aqui esse vídeo e também dar um like aqui nesse nosso canal para ele poder ganhar mais destaque na fila de promoção do YouTube, né? E bons estudos, hein? Lembre-se, o virtual é bom, né? Mas tem que saber trabalhar no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então vamos lá, aproveite o nosso canal e continue dando os likes para que esse canal possa crescer cada vez mais.